Então vamos lá. Então olha só, quando nós vimos a termodinâmica, o primeiro princípio, nós vimos o seguinte. E lá na primeira lei da termodinâmica, quando eu tenho uma fonte de energia, né, então eu tenho lá uma quantidade de calor, essa quantidade de calor é fornecida a uma máquina térmica. Então entra o calor e ali realiza o trabalho. Tá? Calor entra, realiza trabalho e a energia que não realiza o trabalho vira energia interna. Se eu for repetir nesse processo, então quer dizer, eu vou começar a esquentar a máquina com certeza. E aí começar a pensar no processo de utilização de uma máquina térmica. Na aula passada, lá, se você voltar lá no vídeo, você vai ver que eu coloquei para você um exemplo de máquina térmica que é uma locomotiva. E ali existem duas fontes de energia. Existe uma fonte de energia que nós chamamos fonte de energia quente, que é aquela que está entrando na máquina térmica, né, para que realize o trabalho. E existe uma fonte de resfriamento, que é a fonte fria. Então, esse é o processo dentro de uma máquina térmica. Em um motor de um carro, por exemplo, eu tenho esse tipo de ação. No motor de um carro, eu vou ter ali dentro do motor um pistão, um cilindro, né? E aí esse cilindro, eu vou ter aqui um pistão dentro dele que vai fazer um movimento de subida e descida. Então ele faz o movimento de descer e subir com a entrada da gasolina. Então eu tenho aqui um cilindro, aonde existe uma válvula do lado de cá, que é uma válvula de admissão, e uma válvula do lado de cá, que é uma válvula de escape. Então eu tenho uma válvula de admissão e uma válvula de escape desses dois lados ali. Com isso, moçada, o que que acontece? Quando você pisa ali no acelerador, há uma injeção de gasolina. Então essa câmera aqui enche de ar. Nós vamos ver esse processo todinho, tá bom? Essa câmera aqui enche de ar. Esse pistão vai descendo, vai comprimindo a gasolina. Chega um determinado momento, essa gasolina explode. Quando essa gasolina explode, o pistão vai subir. Então eu tenho um movimento de subida e descida desse pistão. E o válvulo de escape é para quê? Para que a energia aqui dentro, né, da explosão, vá lá pelo cano de descarga. Então, quer dizer, eu tenho uma fonte de calor que é quente e uma fonte de calor que é fria, tá bom? Então, olha, a fonte de calor quente, ela é dividida em trabalho e calor frio. Então, eu venho aqui, realizo um trabalho e vou resfriar esse sistema para que ele recomece novamente, tá bom? Um processo de recomeço. No carro ali, eu tenho um processo que não é de retorno daquele sistema, não é a água voltando novamente para aquele sistema. Né? Num carro eu entro gasolina, a gasolina explode, eu jogo ela para fora para resfriar o sistema. Boto uma nova gasolina, ela explode, e eu começo aqui a reiniciar o sistema desta maneira sempre. Então, moçada, quer dizer que trabalho é a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Esta é uma outra maneira que eu tenho de calcular o trabalho, a energia dentro de um corpo, tá? No caso de uma máquina térmica. Nas máquinas térmicas, a gente trabalha muito com a palavra aqui, ó, chamada de rendimento. Qual é o rendimento de uma máquina térmica? Rendimento, ele é calculado pela letra N, e o rendimento de uma máquina térmica é o trabalho dividido pela fonte de calor da fonte quente. O rendimento de uma máquina é o trabalho que você tem dividido pelo calor da fonte quente, tá ok? Como é que isso funciona no nosso dia a dia? É igual o seu rendimento numa prova. Você está ali fazendo uma prova que vale 10 e você tirou 6. Quer dizer, o seu trabalho efetivo naquela prova foi 6. E a prova valia 10. Então, você teve um rendimento de 60%. Então, calcular a eficiência de uma máquina térmica é igual quando nós calculamos a eficiência de um gerador.
lá na eletricidade. É o que você está mandando para o sistema pelo que você recebeu, tá certo? Então, tem que lembrar que rendimento ele vai ser medido em porcentagem. Então, aquele valor que eu encontrar, eu vou multiplicar ele por 100, porque ele vai estar sendo medido em porcentagem. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Questão número 1. Uma máquina térmica, em cada ciclo, rejeita da fonte fria 240 joules dos 300 joules que retirou da fonte quente. Determine o trabalho, né, obtido pelo ciclo nessa máquina e seu rendimento. Então, ele fala o seguinte, que essa máquina rende 240. Então, quer dizer, eu tenho trabalho é igual à fonte quente menos a fonte fria. Lembra lá da segunda lei, né? O calor vai da maior temperatura para a menor temperatura. Então, o trabalho vai ser aqui 300 menos 240. O meu trabalho vai ser 60 joules. Olha, está entrando 300 joules e realizando 60 joules de trabalho, tá certo? Está dispensando 240. Será que essa máquina é eficiente? Aí você vem e calcula o rendimento. Trabalho pela fonte de calor quente. Lembra sempre disso. Então, é 60 dividido por 300. Quanto é que dá aí 60 por 300? Vamos aqui. Então, aqui eu posso simplificar, ó, 60, né, e 300, tirar aqui esse coisinha, né, e fazer a divisão agora. Dá 0,2. 0,2. Esse é o rendimento. Então, quer dizer que essa máquina térmica, ela tem um rendimento de 20%. É uma máquina térmica muito ruim, tá? Ineficiente. O ideal é que uma máquina térmica tenha um rendimento entre 60% a 70%. Não existe uma máquina térmica 100% de transformação de energia. Tá? Para estudo, nós vamos ver mais à frente o ciclo de Carnot, que seria o ideal disso acontecer. Tá certo? É assim que a gente aplica essa equação. Vamos dar uma olhada mais em outras etapas aqui. Eu vou te dar agora um minutinho aí para você pensar na questão número 2. Vamos lá? Então, olha só. Nessa questão aqui, você está vendo que ele vai mudar um pouco os nomes que ele está te falando aí. Ele fala bem aí, ó. O rendimento percentual de uma máquina, né, é de 80%. Então, ele está falando o seguinte, ó, que o rendimento percentual de uma máquina é 80%. Você já transforma isso aqui 0,8. Recebendo 200 watts de potência total em 5 minutos. Então, moçada, aqui ele está falando de potência, 200 watts, e de tempo, 5 minutos. Você tem que lembrar aqui o conceito de energia elétrica, tá? Ó, então, vou dar uma parada bem aqui e vamos lembrar o conceito de energia elétrica. Então, aqui, ó, nós vamos fazer a questão de lembrar da energia elétrica, que a energia, né? A energia é a potência vezes o tempo. Só que aqui tem uma questão, aqui está em minutos, ó. Você tem que transformar isso em minutos para segundos. Então, já deve ter pensado aí. Então, eu tenho, ó, 30 segundos. A energia do sistema envolvido, então, vai ser 200 vezes 30 segundos. A energia que está entrando no sistema, que ele chama de energia total, é de 6.000 joules. Quem é essa energia, moçada? É a nossa fonte de calor. É ela que está entrando aqui, ó. Quando ele fala de potência total, estou te lembrando que a potência total ela entra no sistema para virar potência útil e potência dissipada. Tá? Aqui na termodinâmica, quem é essa? Fonte de calor quente, trabalho, fonte de calor fria. É o que nós estamos sendo perdido ali. Então, esses 6.000 aqui que nós encontramos aqui, ó, é a fonte de calor quente, tá ok? Que potência útil, né? Ela será capaz de desenvolver que potência útil
E trabalho útil por meio de sua força. Então, eu tenho aqui, ó, 6.000 joules de energia entrando, tá? 6.000 joules de energia entrando. Nosso rendimento, tá bem ali, é 80% o rendimento da máquina. Então, o rendimento da máquina é fonte de calor quente, né, pelo trabalho pela fonte de calor quente. Então, você vai pegar aqui, ó, trabalho pela fonte de calor quente. Então, é 0,8 do lado de cá, trabalho, fonte de calor quente é 6.000. Então, o seu trabalho aqui, ó, vai ser 6.000 vezes 0,8. Então, 6.000 vezes 0,8 dá 4.800 joules. Esse é o seu trabalho, certo? Agora ele está perguntando a potência útil. O que é a potência? Lembra comigo que potência, no nosso caso, é energia igual a potência vezes o tempo. Então, se eu quero achar a potência útil, é o trabalho, 4.800, tá? Igual a potência, que eu quero descobrir aqui, que ele chama para nós de potência útil, lembra para o lado de cá, vezes o zero, os 30 segundos. Então, a potência útil é 4.800 dividido por 30. 480 dividido por 3. Então, quando você faz essa divisão aí por 30, vai dar 160 joules. 160 watts, que é potência. 160 watts. Então, essa aí é a questão de número 2, tá? E aí nós temos que lembrar o conceito de energia com potência. Então, sempre está sendo relacionado uma coisa com a outra, tá? Vou te dar mais um tempinho agora, vamos para a próxima questão, beleza? Para aí, tenta fazer. Nessa questão aqui ele fala, um técnico de manutenção de máquina pôs para funcionar um motor térmico que executa 20 ciclos por segundo. Considerando que a cada ciclo um motor retira uma quantidade de calor, 120 joules, de uma fonte quente e cede 800 joules a uma fonte fria, é correto afirmar que o rendimento de cada ciclo é. Então, primeiramente é o seguinte, eu tenho 1.200, né, 1.200 joules da fonte quente, a minha fonte quente é 1.200 joules, e cede 800 joules a uma fonte fria. Então, a minha fonte fria é de 800 joules. Com esses dois dados aqui, já é possível determinar o trabalho. Fonte de calor quente menos a fonte de calor fria. Então, eu tenho aqui 1.200 menos 800. Eu tenho 400 joules de trabalho. Com os 400 joules de trabalho, eu venho aqui, o rendimento da máquina térmica é trabalho pela fonte de calor quente. O rendimento da máquina térmica vai ser 400 por 1.200. O nosso rendimento, quando você pega aí 400 e divide por 1.200, 400 dividido por 1.200, vai dar 0,33. 0,333 vezes 100. Por que vezes o 100 mesmo? Transformar em percentual. 33,3%. Então, essa é o rendimento da máquina térmica. Ok? Vamos na próxima questão. Próxima questão número 4. A questão aí dá um tempo para ler, tenta fazer e a gente começa. Vai lá. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, nessa questão, você vai pensar da seguinte maneira. Existem duas panelas. Então, ele fala para cozinhar uma certa quantidade de feijão em uma panela de pressão, gasta-se 45 minutos. Para cozinhar a mesma quantidade
em uma panela comum, gasta-se 1 hora e 40 minutos. Então, eu tenho a situação número 1, né? Situação número 1, eu dar uma voltinha aqui. Situação número 1. Essa situação número 1, o que você vai fazer? Você vai entender que o tempo de cozimento da panela é 45 minutos. E a situação número 2, o tempo de cozimento da panela é 1 hora e 40 minutos. E corresponde aqui, ó, 1 hora é 60 minutos, 60 mais 40. Esse tempo é de 100 minutos. Espera aí, isso aqui me abre uma luz quando vem um 100. Em relação ao uso da panela comum, supondo que o fogão forneça a mesma potência às duas panelas, então a fonte de energia é a mesma, né? Lembrando que a fonte de energia, quando eu falo de potência, é potência vezes o tempo. A fonte de energia é a mesma, né, entre as duas panelas. Quanta energia é poupada pelo uso da panela de pressão? Moçada, olha só. A situação que eu tenho aqui é o quanto que gasta na panela comum. Na panela comum, eu gasto 100 minutos. Essa é a minha energia, 100%. Se eu falei que na panela de pressão eu gastei 45 minutos, 45%. Quanto que eu economizei? 100 menos 45. Eu economizei 55%. Se você fosse fazer aqui na continha, seria a sua energia, potência 1, pelo tempo, certo? No nosso caso, o tempo seria 45. Energia 2, potência 2, vezes o tempo, 100%. Mas essa não é uma questão de você ficar fazendo cálculo. É uma questão de você pensar na situação. Esses 100 minutos que ele te deu aqui, ó, não foi para que você viesse para as equações e equacionar e relacionar as equações. É para você pensar, poxa, eu tenho aqui essa panela e no comum ela gastou 100 minutos. Isso é o que eu tenho gasto. O que eu fizer menos de 100 é a minha economia. E aí o percentual de uso que você tem é 100%. Né? Isso aqui é o que eu tenho, são 100 minutos, 100%. Gastei 45 minutos. Então, quer dizer, eu gastei 45% do meu tempo, 45% daqueles 100 minutos. Quanto que eu economizei? 55. É essa a questão, tá? É a letra D, a nossa questão aí. Maravilha? Então, agora, vou te dar uns minutinhos aí, vai para 7. Vamos lá. Tenta fazer, antes de eu começar a resolução, né? Estou te falando aí, dá uma olhada, pega as equações, bola para frente, vamos lá. Ó, o rendimento de uma máquina térmica é de 30%. Se em cada ciclo a máquina térmica recebe da fonte quente 150 joules de calor, qual é o trabalho realizado, né, por ela por ciclo? Então, o nosso rendimento é o trabalho pela fonte de calor quente. Tá? O nosso rendimento é 0,3, trabalho 150. Então, trabalho 150 vezes 0,3, 45 joules. Então, essa aí é a questão de número 7. A gente se encontra na próxima aula.